Bem, vocês lembram que na última aula a gente estava dando exemplos de doutrinação escolar no Brasil. Lembra que nós falamos daquele grupo Nuance, não é mesmo? Nós falamos então da contratação desse grupo para dar um curso de aperfeiçoamento de professores na rede municipal de Porto Alegre, não é mesmo? E agora nós vamos continuar nesse campo da doutrinação, mas nós vamos para os Estados Unidos, que já estão, evidentemente, bem mais avançados que o Brasil. A coisa vem dos Estados Unidos, quer dizer, eles é que inventaram isso, evidentemente, estão há alguns anos na frente. Mas o progresso está chegando por aqui, não é para desesperar, fiquem tranquilos que daqui a alguns anos nós vamos ter o mesmo tipo de coisa aqui. Então, lá nos Estados Unidos já existem verdadeiras estruturas indutoras de coming out, que inclusive lembram um pouco os ambientes de reflexão sobre a vocação sacerdotal nos internatos católicos de outrora. Então, eu lembro bem, na minha infância, a gente estudava em internatos católicos, os professores eram padres, não é mesmo? E eles organizavam toda uma estrutura de reuniões, de reflexão, não é? Grupos de reflexão, visando a despertar a vocação sacerdotal nos alunos, né? E quando eu estudei vamos dizer assim, o que acontece nas escolas norte-americanas hoje em dia, então eu lembrei na hora desse tipo de ambiente, quer dizer, é o mesmo princípio. Então nós temos comitês de recepção e orientação geralmente animados pela rede educacional gay, lésbica, hétero, que é uma entidade que atua no meio escolar norte-americano e que atua inclusive em cooperação com entidades homólogas, notadamente a Associação dos Pais e Amigos de Lésbicas e Gays, né? Quer dizer, os pais entram na história. E esse tipo de associação fazem todos se sentirem em casa, todos se sentirem à vontade com o apoio desses grêmios, não é mesmo? E essa estrutura, esses grêmios, eles prestigiam a tal ponto a condição de LGBT que se torna a opção para adolescente em busca de afirmação, de aplauso. Então, o coming out, não é mesmo? Se torna uma maneira de brilhar perante os colegas. É todo um evento, então, quando tem um coming out, como era um evento naqueles tempos nos internatos católicos, quando um aluno como declarava sua vocação sacerdotal, não é mesmo? É um pouco assim cômico, um pouco folclórico, mas realmente isso está acontecendo nas escolas norte-americanas. E o principal sindicato docente, inclusive, funciona como locomotiva à crítica da agenda de gênero no meio estudantil. Então, o avanço do gayismo é obsessão da Associação Nacional para a Educação, que é o principal sindicato, professores, né? Vocês veem resoluções assim expressando, resoluções desse sindicato expressando apoio à causa, são muito comuns, né? Quer dizer, uma resolução prevendo recursos financeiros para combater a discriminação, outra criando um mês da história LGBT, não é? Outra preconizando a educação sexual compulsória, ou condenando a homofobia e o uso de estereótipos, não é mesmo? Então, esse negócio de estereótipo, inclusive, volta toda hora. É interessante notar que nenhuma tomada de posição desse tipo, nenhuma tomada de posição contra
os estereótipos, contra o uso de estereótipos, nenhuma manda parar de chamar os outros de homófobos, por exemplo. Mas o que seria, então, essa etiqueta de homófobo, a não ser precisamente um estereótipo, não é mesmo? Mas é isso, quer dizer, razão unidirecional, né, caracteriza mesmo a militância, não é mesmo? Então, é de se esperar. Mas é anormal no meio professoral, que por definição e função deveria demonstrar isenção e equidistância. Mas nada disso aflora nos textos da Associação Nacional para a Educação. Quer dizer, algumas dessas resoluções, inclusive, são verdadeiras antologias de tapeação. Então, tem uma resolução dessas, é a resolução B9, contra a discriminação por orientação sexual. Ela não apenas faz a clássica associação com o racismo, que isso já é clássico, mas ainda ela amalgama gay com ameríndios e nativos do Alasca, com asiáticos também, com ilhéus do Pacífico, negros, hispânicos, mulheres, lésbicas e deficientes, tudo junto pelo mesmo preço. Então, naturalmente a gente entende bem a tática, quer dizer, chamando pela aceitação de grupos tradicionalmente rejeitados. Então, a fórmula, esse amálgama, ele tenta jogar a população LGBT no mesmo saco, então, junto com grupos rejeitados, não é mesmo? Mas, então, a gente entende o objetivo psicológico da coisa, mas a manobra realmente desvaloriza sobremaneira a classe docente, que tem precisamente por missão ensinar a organizar o intelecto com base em conceitos bem definidos. É isso que faz um professor. E aí me joga, então, todo esse disparate no mesmo saco conceitual, não é mesmo? Então, o aparato educacional, com certeza, se deixou levar nos Estados Unidos. Inclusive, pegou a mesma onda no Brasil com a consequente priorização da temática homossexual no mais alto escalão. Aqui a proposta de Plano Nacional de Educação de 2010 a 2020, expressando uma confusão semelhante, pregava a superação das desigualdades educacionais, se eu lembro bem, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, não é mesmo? De gênero, de orientação sexual. Vai, tudo no mesmo saco, de novo. O que fazia, evidentemente, do gayismo uma política de Estado, que entregava o ensino infanto-juvenil à influência do grupo Nuances e coisas parecidas. Então, vocês lembram dos energúmenos, que foram para salas de aulas lá em Porto Alegre, não é? Então, seria isso. Quer dizer, se isso passa para o Plano Nacional de Educação, estamos feitos. Quer dizer, isso vai ser uma constante do ensino fundamental, não é mesmo? Bom, essa provisão, inclusive, aqui no Brasil, ela foi removida. Quer dizer, a menção expressa à ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação foi removida quando da votação do texto definitivo, graças à ação de grupos pró-família no Congresso. Quer dizer, mas valendo-se da autonomia dos estados e municípios, a militância LGBT já deslocou a guerra para as assembleias legislativas e as câmaras municipais, para reintroduzir a coisa nos planos locais, então, não é mesmo? Então, mas o Brasil, na realidade, está apenas iniciando a caminhada. A briga apenas prenuncia reivindicações que se deixam imaginar em perspectiva comparativa com os Estados Unidos. Não é mesmo? Por exemplo, uma
porque eles estão alguns anos na frente. Eles são nós da manhã, digamos, né? Então a gente pode imaginar o que está chegando aqui só estudando o presente nos Estados Unidos, né? Por exemplo, uma proposta apresentada numa convenção anual da Associação Nacional de Educação, proporciona um vislumbre assim, no mínimo preocupante do que poderá vir a ser o futuro brasileiro. Então, a Associação Nacional de Educação, segundo, eu vou citar aqui essa resolução, então, não é mesmo? Então, ela fala o seguinte: a Associação Nacional de Educação reconhece a necessidade de um ambiente tão seguro quanto inclusivo para os estudantes homossexuais e recomenda a elaboração de currículos, bem como de materiais e programas aptos a atender suas conveniências. A inclusão também de caracteres gays nos livros escolares, a disseminação de plataformas de apoio à população estudantil LGBT e a assistência em casos de depressão suicida ou desistência escolar. Também a contratação de professores homossexuais como forma de oferecer modelos adultos diversos, e a difusão de informação sobre as contribuições, sobre o legado e a cultura e a história LGBT, assim como a promoção da saúde gay. Então, não é pouca coisa não. Aí houve uma reação de grupos conservadores, na realidade, que forçou um recuo naquela vez. Aí a moção ela foi encaminhada a um comitê para estudo, o que significa estudo e implementação discreta sem votação pública. É assim que acontece. Então, quando não dá para fazer a coisa assim, como abertamente, então pronto, volta para um comitê para estudo e aí nós vamos implementar por doses homeopáticas e ninguém nota a coisa. É basicamente isso que acontece, né? Viu? Então, há muitos episódios para citar quando a gente estuda a realidade norte-americana. Há muitos textos para mencionar. Há muitas decisões judiciais para respaldar a hipótese do autoritarismo de gênero na educação. E são tantas que tentar estabelecer o fato por inventário de casos assim, individuais resultaria em congestão mental na metade do caminho. Então, uma boa didática, ela deve antes trabalhar o fio condutor e apontar para a dinâmica interna da coisa, tá? Pegar um exemplo típico, paradigmático, e uma redação panfletária de umas 20 páginas emerge providencialmente do caldo de cultura em questão para entregar o segredo a quem souber ler entre as linhas, não é mesmo? E nós vamos para essa publicação. Quer dizer, a coisa foi publicada pela Associação Americana de Psicologia em 1999 sob o título Apenas os fatos sobre orientação sexual e juventude, um ABC para diretores, educadores e pessoal escolar. Então, é uma publicação panfletária de umas 20 páginas da Associação Americana de Psicologia. E essa publicação, ela passou por uma atualização no ano de 2008. Desta vez, então, a atualização, a gente vê que já ganhou o endosso, não apenas da Associação Nacional para a Educação, mas também, olha bem aqui, também da Associação Americana de Pediatria, a Associação Americana de Administradores de Escola, a Associação Americana de Orientação Pedagógica
Federação Americana dos Professores, Associação Americana dos Conselheiros Escolares, Associação Americana de Saúde Escolar, Fundação Aliança Interconfessional, Associação Nacional de Psicólogos Escolares, Associação Nacional dos Diretores de Escolas Secundárias, Associação Nacional de Trabalhadores Sociais e Associação de Trabalho Social Escolar da América. Então, é todo o aparato escolar e periférico, né? Quer dizer, que vem expressar, que vem avalizar, né, essa publicação. Tá. Esse texto é o que a gente chama de argumentação de autoridade de A até Z. Então, ou seja, a argumentação de autoridade é quando se faz uma referência a algum autor consagrado, alguma autoridade no assunto, né? É meio que para calar a boca do adversário, digamos, né? Quando a gente não tem, na falta de fatos, de dados científicos para provar um enunciado, então a gente fala, bom, mas o fulano, não é? Diz que é assim, então ele é uma autoridade e nós vamos aceitar essa opinião. É isso o argumento de autoridade, né? É o tipo assim, sei o que eu digo, porque tenho notório conhecimento e, ademais, outros que também sabem muito falam exatamente o mesmo. Um pouco você não sabe com quem você está falando do trabalho acadêmico, não é mesmo? Né? Então, é um citando o outro e o outro citando o primeiro, alegando ter razão, porque ambos são sabidos e pensam de modo idêntico. Então, esse panfleto é mais ou menos isso. Né? É mais ou menos isso. Né? Eu estou até lembrando aqui justamente de um debate uns tempos atrás, que um professor ficou sem argumento e aí ele quis me silenciar, não é? E me perguntou, mas você já leu as teorias, né, do Jacobson? Acho que era isso, e infelizmente eu não tinha lido as teorias, então ele me mandou ler primeiro as teorias e voltar para argumentar, então um pouco melhor informado. Eu fiquei pé da vida, eu não gostei dessa forma de argumentar, não é mesmo? E aí então eu perguntei para ele, por exemplo, e você já leu as teorias do von Brauchwitz? Entendeu? Aí ele fala, não, então, mas então você tem que ler primeiro e depois você volta para discutir. Lógico, eu inventei esse von Brauchwitz, ele não existe, né? Eu acho que até hoje ele deve estar procurando, pesquisando quem é esse misterioso von Brauchwitz. Se ele me escuta agora, vai ficar pé da vida comigo, né? Bom, mas então é isso que se chama um argumento de autoridade, né? Então a Associação Americana de Psicologia, ela não tendo argumento, digamos, você não consegue levantar um dado científico, então você recorre a esse tipo de artifício, não é mesmo? Né? Então a produção intelectual evidentemente aceita isso no conta-gota, mas articulado com evidências mais sólidas, né? Então, mas um raciocínio baseado exclusivamente nisso vale, quando muito, para se divertir, mas não leva a nada que se possa chamar de ciência, evidentemente, né? Só que, evidentemente, o que a Associação Americana de Psicologia faz é usar, então, o selo da ciência, usar seu prestígio, não é mesmo? Para respaldar uma causa política. Então, mesmo sem argumento científico. Então, o que ela faz, ela arrota alto, para até disfarçar a inconsistência. E o que tem a dizer nesse panfleto se explica justamente pelo contexto da época. Porque os cristãos, que é uma organização cristã, como sugere o próprio documento, os cristãos estavam reagindo à catequese gay nas escolas com iniciativas de terapia reparativa nos colégios de segundo grau e nos campos universitários. Então, vocês sabem que o homossexualismo político, ele nega veementemente a possibilidade de um retorno para
para a heterossexualidade, né? Mesmo porque a convicção de nascer gay exclui a própria noção de ida, então não poderia haver um retorno, evidentemente, não poderia haver uma reconversão, né? Entretanto, os exemplos de cura, entre aspas, são muitos, né? E como também os exemplos de contágio, entre aspas, né? Imagino, tem gays, tem ex-gays, né? Tem ex-ex-gays, né? E quem sabe ex-ex-ex-gays, né? Vai saber, não é mesmo? Né? Mas essa, não há como fazer estatísticas confiáveis, porque tanto os meios religiosos quanto os homossexuais tendem um pouco a forçar os dados em busca de conforto, né, nos respectivos credos, né? Porém, não há dúvida que esse conto do gay um dia, gay para a vida, não se sustenta, é claro, né? Então, os cristãos, em resumo, estavam entrando com toda a força nas escolas e nos campos universitários. E no próprio entendimento, eles não alcançavam melhores resultados só porque não dispunham do mesmo tempo e espaço que a parte adversa. Portanto, eles defendiam a paridade e exigiam acesso igual a salas de aula, a auditórios, a grêmios e tudo que pudesse garantir um contrapeso equitativo. E essa pretensão não carecia de legitimidade e por isso mesmo causou pânico quando oficialmente endossada por uma conferência de organizações evangélicas no Ohio, em 1998. Então, foi um congresso, né, de igrejas evangélicas e que endossaram essa reivindicação, a reivindicação de paridade no acesso às salas de aula, auditórios, tudo aquilo. Tá? E aí, então, o mundo gay entrou em pânico. Né? E como explica a própria cartilha da Associação Americana de Psicologia, uma equipe da rede educacional gay, lésbica, hétero, a tal de Gleason, assim que eles chamam, a qual eu acabo de me referir. Então, uma equipe dessa rede foi para o evento evangélico, acompanhou o evento, e compartilhou as tensões com algumas entidades dos setores da saúde, e da saúde, da educação também e da psiquiatria, que finalmente tomaram a iniciativa da primeira edição. Então são essa equipe da rede educacional gay, lésbica, hétero, que vai para o congresso evangélico, não é? Que entra em pânico e vem compartilhar as tensões com as entidades dos setores da saúde, e aí a Associação Americana de Psicologia toma a iniciativa da primeira edição. Tá? Evidentemente onde a campanha conduzida, mas isso remonta a muitas horas atrás, quer dizer, talvez seja a quinta ou a sexta aula, não é mesmo? Então vocês devem lembrar da campanha conduzida para remover a homossexualidade das listas de doenças da Associação Americana de Psiquiatria, não é mesmo? E a partir daí, então, a consequente conquista de espaço nas organizações afins. Então, isso começa a fazer sentido quando a gente vê o que vai acontecer agora, porque conforme como que eu vou dizer, como eu acabo de dizer, não é? Então, logo na reedição em 2008 desse opúsculo, então nós já temos a adesão de toda uma série de associações. Maria vai com as outras, não é mesmo? Quer dizer, todas essas associações que eu acabo de citar, então a Associação dos Psicólogos Escolares, dos diretores de escola, eles são, como disse, Maria vai com as outras, que todas mudaram de campo para jurar fidelidade à causa, imediatamente após a rendição da porta-bandeira, que é
né, a Associação Americana de Psiquiatria. Então, por isso que era vital naquela época garantir uma reviravolta da APA em questão, né? Então, nós vemos assim que o movimento LGBT nos Estados Unidos ele tem todo um mundo vassalo, por conta que reage no primeiro estalar de dedos, mas que desprovido de armas científicas para lançar na batalha, então atira com afirmações peremptórias respaldadas por argumentos de autoridade, como eu falei. Então, a brochura, o panfleto, começa explicando que visa orientar diretores, educadores e pessoal escolar para fazer frente às tentativas de conversão sexual por evangelização nos colégios e nas faculdades. Tá? Então, prossegue então, anunciando que contou com a participação de médicos, conselheiros escolares, assistentes sociais, psicólogos, peritos legais bem informados, pronto. Então, reforça um pouco a autoridade do documento assim inicialmente. Aí diz em seguida que gays e assimilados são pessoas perfeitamente saudáveis, que sofrem de discriminação e assédio. Daí o estresse, o uso de drogas, o sexo inseguro, a depressão suicida, mas afirma que logo, afirma que achariam a felicidade com um pouco mais de compreensão. Então, bom senso indica que choram e querem se matar porque agem em dissintonia com a natureza, violentando o corpo e a psique com práticas contrárias às instruções genéticas primeiras, é inclusive o que pensam os cristãos no caso, porque embora deixando a biologia de lado para falar em projeto divino, eles estimam que a busca de equilíbrio não prescinde de uma volta para a norma natural, para a ordem natural, não é mesmo? Mas contestando esse juízo, os especialistas do panfleto em questão, eles garantem que gay vive triste por falta de reconhecimento social e que sairia da fossa com um mínimo de consideração. Então, inclusive que a noção cristã de pecado, segundo eles, o estaria deixando com um amargo sentimento de fracasso moral. E o remédio, consequentemente, seria incensá-lo na própria condição como quem trataria uma intoxicação com doses suplementares de veneno. Então, inclusive, segundo o mesmo opúsculo, então, tentar tirá-lo disso, tentar tirar gay disso, ademais, resultaria em mais ansiedade com sequelas irreparáveis no plano da autoestima. Então, é o que argumentam os psicólogos da Associação Americana de Psicologia. É o substrato simplório que o texto transmite em termos grandiloquentes, inclusive, sem, porém, dar qualquer motivo fundamentado para acreditar na tese. Então, resta, talvez, comparar gays e conversos religiosos para ver quem acha alegria no fim do caminho. Pronto, Agora, vale aqui ressaltar uma curiosa chantagem emocional recorrente no discurso LGBT, quer dizer, que passou, então, nas linhas da APA. Quer dizer, em síntese, a APA, eu insisto que é um argumento recorrente nesses meios, então, a APA, em síntese, insinua que homossexual não gera o próprio problema. Ele não é a causa do próprio problema. Ele tem baixa estima porque o mundo externo então condena seu estilo de vida. A sociedade então condena. Daí então a baixa estima, daí o problema. Quer dizer, o problema não está no comportamento dele, não. É
a sociedade que é culpada para isso. Desde logo, se a culpa é dos outros, basta cada um assumir sua parte de responsabilidade, revendo a posição para tirar gay da mágoa. Então, você está entendendo? Então, isso é uma tática que sempre volta. Então, você é culpado, não é mesmo? Pela minha força. Então, você é que tem que mudar de comportamento, não eu. Se não me achar lindo, vou me enforcar. E você é que levará a culpa. É mais ou menos isso a mensagem. Não é mesmo? E essa mensagem, ela está sendo enfiada assim, subliminarmente desde anos, no subconsciente popular, há décadas, não é mesmo? Então, gay, nessa visão, é vítima de homofobia difusa. Inclusive, ninguém tem o direito de fingir que não acontece nada. Isso se chama homofobia passiva. Então, também isso daí é delito, é crime. Então, portanto, conclusão, é hora de todo mundo mudar de atitude. E de paparicar um pouco quem sempre foi mal amado. Então, é o teor da mensagem, mais ou menos. Lógico que nesse diapasão, vocês entendem bem, então, que a gente poderia até aceitar a volta da escravidão para contentar racista, que ameaça dar um tiro na cabeça, porque não? Seria a mesma mecânica mental, não é mesmo? Ou então nós poderíamos acorrentar a mulher no fogão para levantar a moral de machista. Por que não? Não é mesmo? Se nós temos que aceitar como a proposta gay para gay não se matar ou não cair na depressão suicida, então nós podemos fazer o mesmo raciocínio com muitas aberrações, então, não é mesmo? Nós poderíamos coadunar com a prostituição infantil para tirar pedófilo da melancolia, por exemplo, não é mesmo? Então, há muitas aberrações rolando por aí. Pensar assim, inclusive, justificaria até botar gay na cadeia para agradar o homófobo, que está à beira do colapso nervoso, não é mesmo? Mas o pior é que esse truque funciona, esse tipo de chantagem emocional funciona. Então, aí o texto, ele continua em tom declaratório, com a chancela oficial de várias associações de classe, para finalmente desferir o golpe baixo, advertindo que tem lei para punir os teimosos. Aqui então vem o golpe baixo. Então, o que a APA está falando é o seguinte, e ela está, evidentemente, usando o selo da ciência para falar isso. Ela está usando o próprio prestígio, não é mesmo? Ela está colocando, digamos, o prestígio a serviço da causa gay. Olha o que ela fala. Diretor de escola, deixa eu ver aqui. Diretor de escola deve pensar 2 vezes antes de ceder à solicitação dos crentes, porque poderia ter problemas. Antes de mais nada, precisa informar-se sobre os direitos do estudante LGBT, porque terapia pode causar danos e acarretar a responsabilidade tanto do estabelecimento quanto do pessoal. Por isso, muitas instituições de ensino já têm políticas e regras para proteger alunos homossexuais contra discriminação, assédio e outras humilhações. Ademais, alguns princípios constitucionais, como a separação da religião e do Estado, a liberdade de expressão e a igualdade de tratamento, são de aplicação em qualquer instituição pública de ensino. Logo, promover a visão bíblica do homossexualismo e discutir a cura gay podem levantar questões legais. Fora a obrigação de evitar o debate religioso, existe ainda assim liberdade programática e a escola pode optar por excluir certa informação
por falta de fundamento científico. Então, olha a sujeira, quer dizer, que quem fala é falta de fundamento científico. Então, é um óbvio uso político, não é mesmo, de uma associação profissional de psicologia para tomar partido, não é mesmo, numa briga entre gay e cristão, não é mesmo? Então, está claro. Fechou o círculo, então. Quer dizer, a militância LGBT politiza a Associação Americana de Psicologia e esta evoca conhecimento técnico para fazer política e dizer que afrontar gay causa trauma e fere direitos. Aconselhando, então, manter a oposição, manter os cristãos fora da escola para prevenir problemas com a justiça. Olha bem. Então, é isso o teor da coisa. Então, a liberdade de expressão com igualdade de tratamento da qual fala, inclusive, só vale para um lado, pelo visto. Então, campo de reeducação e manicômio ainda não estão no cardápio, mas o recado tem cheiro de stalinismo. E olha que o Stalin, justamente, ele dominou precisamente com a cumplicidade da classe psiquiátrica, se você quer saber, não é mesmo? Mas sempre é assim que funciona. Bem, então tá. Então, nós já iniciamos o estudo dessa publicação. É o suficiente para hoje. Mas na próxima aula nós vamos prosseguir com o exame desse texto da Associação Americana de Psicologia, porque é absolutamente paradigmático. Ele é um condensado de estratégia persuasiva gay. Vocês vão ver que todos os clichês vão voltar. É um condensado de sofismas e falácias. Então, isso fica para a nossa próxima aula.